Bom dia a todos. Olá. Estamos iniciando o nosso quinto PIN Debate, né? Sejam bem-vindos. Interajam com a gente, coloquem seus nomes, onde trabalham no PIN, o que são no Primeira Infância, se são trabalhadores do PIN. E o município, né? A gente gosta de interagir e saber quem é que está participando com a gente. Eu sou a Letícia, sou anfitriã do dia de hoje. Sou Letícia Ratukevich Boeira, sou do Grupo Técnico Estadual do Primeira Infância Melhor, do Rio Grande do Sul. Agradeço a equipe do Grupo Técnico Estadual por me dar a possibilidade de estar no dia de hoje com vocês, sendo anfitriã desse PIN Debate, que tanto nos honra, né, e que a gente está gostando muito de fazer. Espero que vocês também estejam gostando. Temos também conosco hoje a Alessandra, né, que é a nossa tradutora de Libras. Então, seja bem-vinda, Alessandra. Muito bom estar contigo no dia de hoje também. E o tema de hoje é o direito ao brincar na primeira infância. Né? A gente escolheu esse tema do brincar na primeira infância de discussões dentro do Grupo Técnico Estadual. A gente fez uma explosão de ideias de que temas poderiam ser tratados no PIN Debate, né? E que são temas que poderiam ser interessantes para as equipes municipais participarem, interagirem e ouvir. E também de alguns participantes que estiveram conosco nas outras sessões do PIN Debate, que nos trouxeram também que era um tema que era interessante, né? Para nós, o tema do brincar, ele é muito importante, ele movimenta toda a estrutura do Primeira Infância, tanto do Grupo Técnico Estadual, do Grupo Técnico Municipal, dos monitores, dos visitadores e, mais do que nunca, dos visitadores com as famílias atendidas pelo Primeira Infância Melhor. Né, em cada um dos municípios do estado que a gente tem o Primeira Infância. Já foi também tema de um seminário nosso, depois eu fui dar uma olhadinha nos nossos seminários, né, então a gente já fez um seminário em 2014, o Seminário Internacional do Primeira Infância, que nós fizemos por muitos anos, né, estamos fazendo ainda, não sei esse ano como nós vamos executá-lo, mas o 11º Seminário Internacional do Primeira Infância Melhor, em 2014, tinha como tema As Crianças Não Brincam de Brincar, Brincam de Verdade, né? A gente trouxe essa frase do Mário Quintana, e a gente tinha também uma complementação, a ludicidade como atividade essencial do desenvolvimento humano. Então, a gente foi um seminário muito enriquecedor, né? A gente gostou muito de fazer, eu acho que as pessoas que participaram vão lembrar também que foi muito legal. Eu não vou falar muito tempo, mas tem algumas coisas que eu preciso trazer na minha fala, né, para iniciar nosso PIN Debate e depois fazer, às vezes, a nossa convidada, que é a Gabriela. Então, penso que quando a gente fala no tema da primeira infância e do brincar, né, vem na cabeça da gente a aprovação, em 2015, da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, né, que é uma política muito importante para nós e para todo o Brasil, né, e no terceiro eixo dessa política fala de acompanhamento, do crescimento e desenvolvimento infantil da criança, né, da importância da caderneta da criança, né, como um direito da criança ter esse instrumento, esse documento. E outro marco que também nos lembra, quando a gente fala de brincar e de primeira infância, é o Marco Legal da Primeira Infância, que foi aprovado em 8 de março de 2016. Então, são duas agendas importantes que a gente acha importante falar, né, quando a gente abre um PIN Debate que vai falar do brincar e da primeira infância. É muito estranho estar falando com vocês sem olhar no rosto das pessoas, né, para a gente é um exercício agora fazer isso, há quantos anos eu estou no PIN, né, e a gente sempre faz essas falas olhando para o rosto das pessoas, olhando a expressão, mas a gente está se adaptando, né, então estamos tentando fazer o nosso melhor. A gente tem várias pessoas já interagindo, né, eu vi que a Vanessa Souza foi a primeira a participar, a entrar. A gente tem aqui várias pessoas dando bom dia, o pessoal de Encruzilhada do Sul, né, eu fui fazer uma visita com uma representante do Ministério da Cidadania, em alguns anos atrás, Encruzilhada, a Tayana, eu tenho Entre Rios do Sul também está presente, eu vi que o Nilo de Teutônia, que é um visitador muito querido por nós, também está presente,
o Diógenes, tem várias pessoas aqui participando. A Tayana Simões, né, de Pelotas, no município de Pelotas. A Camila Fagundes, de Maçambará, uma visitadora também. Acho importante a presença dos visitadores conosco, né? Bom dia, visitadora de São Francisco de Assis. A Luciele, querida, conheço ela, do município de Cristal, né? Supervisora do PIN do Criança Feliz, do município do Cristal. Quem mais? Quem mais? Santana do Livramento também está se fazendo presente aqui, né? Tem a Marta, uma querida, que é do Grupo Técnico Municipal lá, que muito nos honra sempre com a sua presença. Temos também aqui o pessoal de Frederico Westphalen, né? Do PIN do Criança Feliz de Frederico Westphalen. De Nova Alvorada também, né? O pessoal de Nova Alvorada também está presente, GTM do PIN. Mais alguém? Visitadora de Encruzilhada, a Cátia de Sagrada Família. Sagrada Família é um município que eu já atendi, próximo a Palmeira das Missões. Muito legal vocês estarem junto conosco. Em Minas Gerais, tem o pessoal de Minas Gerais que está conosco também. A gente tem o Criança Feliz no Brasil hoje, né? Que o PIN até ajudou a inspirar, né? Foi um inspirador para o programa Criança Feliz. E a gente tem, então, algumas pessoas de alguns outros estados também. Eu só vou falar rapidinho, né, de algumas coisas que eu acho importante lembrar, e depois eu já passo a fala para a Gabriela, que é a nossa convidada. O Bruno, no último PIN Debate, trouxe uma ferramenta que nós temos agora, que é o PIN Informa, né, que é um canal de comunicação com as pessoas, né, a gente tem um telefone agora, o Mário está colocando aí na tela, já para vocês verem. Então, a gente tem agora um canal de levar informações para as pessoas que tiverem interesse, né? É só colocar no seu celular esse número que consta aí na tela do PIN Informa, 51 98 405 3439. Colocar, dar uma mensagem dizendo quem é a pessoa, de que município ela é, qual é a função dela no primeira infância, que todas as informações, os boletins, tudo a gente vai mandar. Ele não é um canal de comunicação, de contato, né, para tirar dúvidas, e sim de receber informações da primeira infância melhor. O canal de dúvidas segue com as apoiadoras de cada região, né? Então, se alguém não tem alguma dúvida, quiser perguntar ali no chat alguma coisa em relação a isso, pode nos perguntar. E também eu queria falar das nossas redes sociais, que acho que é importante também trazer, né? A gente tem várias redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter e tem o YouTube. Então, acho que é importante também vocês saberem que a gente tem todas essas redes sociais e a gente interage com as pessoas também por aí, né? Então, eu vou chamar a nossa convidada no dia de hoje, né? Eu tenho muito prazer de trazer para falar conosco, estar conosco a Gabriela Dalforno Martins. A Gabriela é psicóloga educacional, pós-doutoranda em educação pela PUC, Universidade da PUC do Rio Grande do Sul, e diretora da Zelo Consultoria. Eu conheci a Gabriela há uns anos atrás, uma agenda no município aqui da região metropolitana, nós ficamos muito encantados com a fala dela, né, gostamos muito, e quando a gente pensou no tema do brincar, veio logo à cabeça o nome da Gabriela para compor esse PIN Debate. Então, eu vou dar a palavra agora à Gabriela. Vão interagindo, vão perguntando, que depois a gente traz as perguntas para ela. Fica à vontade, Gabi. Obrigada. Então, bom dia a todos e todas que estão por aí. Acompanhei um pouquinho os comentários e pude verificar a quantidade de pessoas de vários lugares do nosso estado, fora do estado. É um grande prazer. Não posso deixar de iniciar agradecendo muito ao PIN pelo convite, né? Me sinto muito honrada mesmo, né? Acompanho um pouco da trajetória do PIN desde 2010, quando eu voltei ao estado, né? Eu voltei a morar em Porto Alegre para fazer o meu doutorado em psicologia do desenvolvimento, e eu, durante o doutorado, se falava muito no PIN, né? Porque eu estudava já muito a infância e algumas pessoas se debruçavam a pensar essa política pública. Então, eu tive a sorte, né, de acompanhar
nesses anos, um pouco do PIN, e também de poder, em alguns momentos, fazer alguns diálogos mais diretos, né, com os visitadores, com os supervisores, com os monitores, em alguns municípios que já fiz alguns trabalhos, assim. Então, é sempre uma alegria muito grande, porque acredito muito nessa política, né? E também me sinto muito feliz em poder contribuir um pouquinho com vocês. Então, eu quero agradecer muito toda a equipe do PIN, em especial a Letícia, que vem fazendo esse diálogo comigo, na preparação desse momento, assim, preciso ressaltar o cuidado com todos os detalhes para que esse dia acontecesse da melhor forma possível, assim. Então, isso mostra que por trás da política existem pessoas que realmente cuidam dessa política, né? No melhor sentido dessa palavra cuidar. Então, muito obrigada. Eu não vou ficar falando muito de mim, porque eu não quero usar minha fala para isso, né? Acho que a Letícia já me apresentou, falou da minha formação inicial, mas o mais importante é que eu tenho trabalhado muito pela causa da infância como um todo e da primeira infância em especial, com diversas políticas públicas, mas eu sou mais demandada a pensar a infância nas escolas e nas famílias, né? E é um pouco a partir desse lugar que eu vou falar, mas sempre dialogando com vocês, porque também conheço a realidade do trabalho que vocês realizam, em especial junto às famílias, né? Então, eu queria começar pensando com vocês um pouco os sentidos de nós falarmos sobre o brincar nesse momento, né? Para mim é um privilégio falar do brincar nesse momento, porque ao preparar um pouco a minha fala, eu tive a oportunidade de me inspirar e, de alguma forma, retomar alguns pontos de esperança. Acho que falar do brincar num momento tão difícil que nós vivemos, né, de uma realidade dura, né, e cotidianamente somos convidados a olhar para essa realidade dura, né, o que significa falar sobre o brincar e sobre suas possibilidades nessa realidade. Para mim, significa esperança, para mim, significa a possibilidade de a gente sonhar, ainda que nesta realidade. Então, esse é o convite que eu faço para vocês, que sonhem um pouco junto comigo durante esses minutos, e também vai ser um prazer acolher os comentários e as dúvidas de vocês. Eu organizei a minha fala em 2 momentos. Primeiro, eu quero convidá-los a, junto comigo, fazermos reflexões que eu chamei de fenomenológicas sobre o brincar. O que significa isso? Que a gente possa refletir sobre esse fenômeno humano e olhar para esse fenômeno com muita transparência, com muito interesse, buscando resgatar algumas minúcias, detalhes desse fenômeno. E depois eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as implicações para a atuação de vocês, né? Não quero deixar de falar sobre algumas contribuições em relação ao que vocês podem fazer enquanto profissionais que atuam no PIN ou também em outros espaços, né, que trabalham pela primeira infância. Então, são esses 2 pontos. Para eu começar o primeiro ponto, vocês vão ver que eu olho para baixo por vezes, porque eu estou aqui seguindo o meu roteiro, né, e em alguns momentos eu vou ler algumas coisinhas também. Então, não é por isso. Para começar esse primeiro grande momento, eu vou ler algumas frases que me vieram na cabeça quando eu comecei a formular a nossa conversa hoje. Brincar é existir. Brincando se aprende. Brincando se elaboram as experiências vividas. Brincando se criam novas conexões neuronais ou se potencializam as já existentes. Brincando se transmite cultura e se produz novas culturas. Essas frases todas não são novas, imagino, para vocês já devem ter ouvido falar em algum momento. São ideias bem antigas. Ideias que foram sendo elaboradas por diferentes áreas. Nós temos aí várias áreas que contribuem para pensar o brincar. A filosofia, a psicologia, a antropologia, a neurologia, as neurociências, a pedagogia e tantas outras. Portanto, o brincar não é um tema novo, né? São frases antigas, mas revolucionárias.
E agora eu pergunto para vocês, né? Se há tanto tempo, né, a ciência já afirma a relevância do brincar, por que hoje nós precisamos estar aqui com o PIN Debates discutindo o direito ao brincar, né? Parece um pouco confuso isso. Por que estamos discutindo o direito ao brincar? Se há tantos anos já se fala da importância desse fenômeno para o ser humano. E para a gente poder avançar na nossa discussão, eu vou convidar vocês a conhecerem uma pequena história real, porque eu gosto de histórias reais. E essa história, ela não é uma história que eu acompanhei no meu trabalho, é uma história que eu acompanho quase todos os dias na minha vida. Eu tenho muitos amigos e parceiros profissionais mais próximos que têm filhos pequenos. E que é muito comum que eu receba fotos, imagens, vídeos das crianças em suas ações no mundo, dessas famílias, como uma forma de compartilhar comigo algum olhar curioso dos pais, ou algum olhar, por vezes, até duvidoso, né? E eu recebo muito isso, não só de amigos, famílias, né, famílias amigas, mas também de profissionais, de professores, enfim, de diretores. E no final de semana agora, né, enquanto eu estava preparando a fala para vocês, eu recebi três imagens, né, e algumas mensagens de um amigo muito especial, e ele me autorizou a estar aqui conversando com vocês sobre a história dele, que é o Matheus. O Matheus é casado com a Roberta e eles têm uma filha chamada Helena. A Helena tem por volta de 2 anos. E aí, então, eu vou compartilhar com vocês essa história que o Matheus me contou, porque penso que ela pode nos inspirar a seguir adiante na nossa discussão. Então, eu vou começar contando a história e depois eu vou pedir para o Mário colocar a primeira imagem, então, que o Matheus me mandou. Essa história é eu que escrevi, tá, gente? Em um sábado à tarde, lá pelas bandas de Pelotas, no frio do inverno gaúcho, no mês de julho, Matheus estava passeando com a sua filha Helena pelo condomínio. O condomínio conta com uma área verde bastante extensa e normalmente Matheus e Roberta levam Helena para caminhar nesse espaço. É um espaço simples, somente com área verde, basicamente, sem muitos elementos. Eles levam a Helena em dias de chuva, em dias de frio, em dias de sol. Realmente, eles aproveitam muito esse espaço. Às 5h20 da tarde do sábado, recebo 2 fotos pelo WhatsApp. E penso, de imediato, alguma nova aventura da nossa Helena. Então, agora eu quero que o Mário coloque a primeira foto. E eu vou fazer uma descrição dessa foto, tá? Para que todos possam ter acessibilidade a essa imagem, né? Essa foto a gente vê inicialmente um gramado, né? Uma grama um pouco rala. No canto esquerdo da foto há um caminho, né? Entre 2 pedaços de grama. Um caminho de pedrinhas, né? Um caminho curto. E no final desse caminho, à direita, a gente vê um conjunto de arbustos, né? Algumas árvores menores, um coqueiro um pouquinho mais alto, mas essas árvores estão bem juntinhas, formando, né, uma moita, vamos dizer assim, não sei se esse é o nome, não me lembro agora, mas de forma a esconder um pouco o que há por trás dessas árvores. E o que há por trás dessas árvores, né? Há algumas crianças, algumas meninas um pouco maiores, de 7, 8 anos, e nossa pequena Helena já está ali com ela. É importante também dizer que atrás dessas árvores há um canto formado por um muro, né, em um dos lados um muro e no outro lado uma grade, formando um canto. E as crianças escolheram estar ali brincando neste canto atrás das árvores. Pode agora voltar a tirar a imagem, Mário. Então, Helena estava em um cantinho entre um muro e uma grade, junto de outras meninas maiores. Helena completará 2 anos em agosto próximo, e desde que ela nasceu, na verdade, antes de ela nascer, tenho tido o privilégio de acompanhar o seu desenvolvimento
pelos olhos dos seus pais, principalmente, porque eles têm agora morado um pouquinho longe. Mateus, então, escreve: Helena encontrou umas gurias brincando num cantinho, com bebês. As gurias me parece que tinham entre 7 e 8 anos. Me pediu para pegar o bebê em casa. Eles foram até a casa da família, pegaram o bebê, no caso a boneca da Helena, e ela foi correndo para o cantinho onde as meninas estavam. Mateus continua. Cheguei lá e ela me expulsou. Estou aqui agora mantendo distância. Quando Mateus me mandava essas mensagens, ele estava exatamente nesse momento, mantendo distância, conforme o pedido da Helena. Mateus então seguiu. Não estou sabendo lidar. E deu uma gargalhada virtual. Logo em seguida, chega mais uma imagem. Vamos colocar a segunda imagem. Nesta imagem, então, o que chama atenção num primeiro momento é o céu, né? É um céu com algumas nuvens e o sol alaranjado, que nos mostra que parecia o fim da tarde. Também há um gramado verde e no canto direito um caminho, o mesmo caminho de pedrinhas. Agora nós vemos o grupo de 4 meninas, nós as vemos de costas, porque elas estão caminhando, é como se estivessem caminhando por esse caminho, 2 mais à frente e 2 atrás. Helena está de mãos dadas com uma das meninas atrás, né? Cada uma com a sua boneca por esse caminho. Pode voltar, então, Mário. As 4, peraí. Nesta imagem, Helena de mãos dadas com uma menina e as outras 2 à sua frente. As 4 seguindo o seu caminho com os bebês. Tinham então saído daquele cantinho e agora iniciavam uma próxima jornada, provavelmente dando continuidade ao seu enredo da brincadeira. Mateus me escreve: agora deu tchau e foi. E mais uma risada pelo WhatsApp. Respondo então a Mateus, agradecendo pela cena que ele me permitiu vivenciar junto com ele. E imediatamente pergunto: como tu te sentiu com isso? Já digo a ele que vou usar essa história de exemplo e prontamente ele me autoriza. Começa a me dizer como sentiu-se. Nos primeiros segundos bateu uma coisa muito engraçada, tipo, ai, que bonitinha, mandando eu me afastar. E aí logo pensei, não, é sério, ela quer que eu me afaste. Que audácia, que coisa linda, toda autônoma. Tá, vou me afastar, mas não tanto. Ela nem tem 2 anos ainda, é o meu bebê. Ele então conta que se afastou até uma distância considerável, mas que Helena olhou para ele, deu uma risadinha, olhou novamente e falou: passa, passa, papai. Mateus disse que ela só havia falado passa para moscas até aquele momento. Mateus enviou mais uma risada digital, mas disse que com essa fala resolveu se afastar muito, embora ainda assim pudesse enxergar o que estava acontecendo. E assim seguimos trocando mensagens. Eu muito entusiasmada com aquela cena e imediatamente já pensando no fim debates. Essa é a nossa história. E vocês devem estar se perguntando, por que a Gabriela está nos trazendo essa história? Porque, primeiramente, eu penso sempre que, para nós que trabalhamos com a primeira infância, é muito importante que a gente se permita olhar para a criança, mas olhar de verdade, olhar com interesse, e nos deixarmos surpreender com aquilo que ela é capaz de nos ensinar sobre brincar. Todos os grandes teóricos, todas as pessoas que revolucionaram o nosso olhar para o brincar, fizeram esse movimento de olhar simplesmente para a criança e permitir que ela nos ensine sobre o verdadeiro sentido do brincar. Então, eu queria muito que vocês vivessem isso comigo. E aí, o que vocês aprenderam sobre o brincar com essa cena? Pensem um pouquinho. E outra pergunta mais específica, se eu pudesse estar dialogando com vocês, seria mágico. O que é brincar? O Mário vai colocar para vocês essa pergunta aí. O que é brincar? Se vocês puderem colocar palavras agora no chat, eu vou dar uma olhadinha aqui sobre o que é brincar na cabeça de vocês, assim, o que passa pela mente de vocês quando vocês pensam, afinal, o que é brincar? Palavrinhas, gente. Qualquer palavra.
Já estou aqui de olho no chat. Simone está falando que crianças são inspiração. A Maria Isabel falou que o brincar desenvolve a criatividade, a autoestima. Palavras, sem teoria. Autonomia, a Marta fala. Sonhar. Desenvolvimento integral. Construir. A Marisângela fala viver. Expressar. Simbolizar. Criar, imaginar, viver, construir. Vão colocando aí. E eu vou seguindo. A Letícia falou alegria. Que interessante. Tudo isso que vocês falaram, de fato, tem a ver com o brincar. E eu também, normalmente, né, eu vejo essas coisas que vocês veem. Mas como é difícil para nós definir o que é brincar na perspectiva da criança. Imaginem se vocês se a Helena pudesse nos dizer o que é brincar, o que será que ela diria? Acho que ela não diria criatividade, nem elaboração, acho que ela não diria, o que mais que vocês falaram ali, desenvolvimento integral, também não diria que é autonomia. E é esse exercício que eu gostaria de fazer junto com vocês, que é de pensarmos no que é brincar a partir do sujeito que brinca. Não precisa ser só a criança, pode ser qualquer sujeito que brinca. Para quem está brincando, o que é brincar? Esse conceito que eu vou trazer para vocês não é novo também, não fui eu que inventei, tá? É muito comum, é um conceito que eu poderia dizer que ele é 99,9% aceito, né, por todas as pessoas que estudam e que trabalham com o brincar. O brincar, na perspectiva de quem brinca, é fazer algo pelo simples prazer que esse fazer traz para quem brinca. Ou seja, é fazer algo simplesmente pelo prazer que se vive ao fazer. Ou seja, brincar não é algo que se faz buscando alguma meta final. Brincar não é algo que se faz buscando desenvolver a criatividade, ou desenvolver-se integralmente, ou elaborar conflitos, ou produzir cultura, ou desenvolver motricidade fina, motricidade ampla, ou desenvolver a capacidade de socialização. Para quem brinca, o brincar simplesmente acontece porque ele dá prazer, porque ele gera uma sensação de prazer e de sentido. Olha que interessante, né? E eu não vou entrar nisso agora, mas eu gosto, esses tempos eu fiz um vídeo, postei até no canal do YouTube, questionando se nós adultos de fato conseguimos brincar, que é isso, né? Fazer algo sem nenhuma meta. Buscando nada, gente. Só vivendo. Isso é brincar na perspectiva de quem brinca. Mas aí vocês vão dizer, Gabriela, mas a gente enxerga tudo isso que nós falamos para você, claro. Por quê? Porque aí nós já estamos lançando um olhar adulto em relação ao brincar, ou então um olhar de quem vê os resultados que essa experiência de brincar pode trazer para um sujeito, né? O que não é errado, mas são perspectivas distintas. Olhando para a cena da Helena, eu quero fazer uma reflexão com vocês. A gente poderia pensar de onde vem o prazer que a Helena experimenta nessa experiência aí de brincar. Será que a Helena está experimentando prazer porque ela e suas amigas querem muito chegar em algum lugar com esse brincar, talvez montar a casinha ou chegar naquele lugar que elas estavam ali caminhando? Será que o prazer que elas experimentam é com essa chegada ou é com esse caminho? Muito provavelmente não é com a chegada, porque a gente sabe, observando as crianças brincarem, especialmente na primeira infância, que elas nem sabem onde elas querem chegar com brincar. Que essa narrativa, ela vai se construindo no próprio caminho. Inclusive, a partir da negociação, né, de regras, de papéis que vão surgindo nesse enredo, e que as crianças, a princípio, elas não sabem onde querem chegar. E eu sempre dou esse exemplo, que vocês vão lembrar da infância de vocês. Vocês lembram quando a gente estava brincando de casinha, ou de montar alguma coisa, né?
E aí chega no final, a gente monta a casa ou monta qualquer outra coisa. Quando chega aí, acabou a brincadeira, vocês lembram? Por que acabou a brincadeira? Porque o sentido do brincar para quem brinca não está no final, não está no resultado, mas está na experiência vivida. Então, certamente, o prazer que a Helena estava experimentando ali não tinha a ver com essa chegada. Helena simplesmente estava sentindo e vivendo. Mas, aos nossos olhos de adulto, a gente pode criar algumas hipóteses. Eu fiquei lançando aqui. Talvez Helena estava sentindo muito prazer em pertencer a um grupo de iguais, que por mais que fossem mais velhas que ela, eram sujeitos diferentes dos adultos, que se comunicam de forma diferente, que se permitem viver coisas diferentes. E a Helena parecia estar sentindo muito prazer em poder dizer para o pai, para o Mateus, deixa que agora é aqui conosco, né? Esse é o nosso mundo. Eu imagino que ela deva ter sentido muito prazer com isso. Helena também deve ter sentido muito prazer em entrar numa narrativa simbólica mais complexa, que talvez sozinha ou brincando com crianças da sua idade ela não teria sido inserida, porque essas meninas de 7, 8 anos a colocaram num enredo, talvez, muito incrível, né? Um enredo muito motivador, diferente daquilo que ela vive no cotidiano, e que provavelmente os seus pais também não conseguem construir esse enredo. Helena talvez tenha sentido prazer por viver na relação com as bonecas, por reviver na relação com as bonecas o cuidado que ela recebe cotidianamente dos seus pais. Por aí vocês falaram, né, por poder elaborar e reviver esse cuidado que recebe agora na relação com as bonecas. São todas hipóteses, mas o fato é que a gente não sabe a fonte de prazer da Helena. Nós ficamos aqui adultos, né, intuindo. O fato é que para Helena, né, isso não é uma questão. A Helena não brinca, e que bom que ela não brinca precisando pensar por que ela brinca. Ela só sente, ela só vive. E aí, deixa eu olhar o meu tempo, tá? E aí, gente, nós começamos a nos encaminhar para o segundo momento da nossa discussão. Qual é o nosso papel enquanto adultos? Sejam adultos família, adultos profissionais, e que têm um interesse por promover saúde na primeira infância, saúde integral, como vocês já bem falaram. Eu diria que o nosso grande papel é potencializar este brincar que é vivido simplesmente pela experiência de prazer que a criança experimenta. Por que, Gabriela, potencializar esse brincar? Porque é nesse brincar, né, com esse protagonismo, que a criança, de fato, pode, além de ser mais feliz, pode também se beneficiar de tudo que nós já sabemos que o brincar pode, de fato, contribuir. E aí, que brincar é esse? Eu coloquei aqui, é um brincar de puro desejo, de puro sonho e de pura autonomia, que vocês já falaram também. Quem nos ajuda muito a pensar no que é um brincar verdadeiramente autônomo é uma pediatra que eu tenho estudado muito, e que muitas pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil têm estudado, que é a pediatra Amy Pickler, que vocês já devem ter ouvido também. Nós chamamos de abordagem pickleriana, esse conjunto de princípios, de ideias, que nos permitem entender um pouco, e de forma muito detalhada e descritiva, como se constrói essa autonomia no brincar. E o que significa ser um sujeito de autonomia, né? Um sujeito de desejo no brincar. Bom, por que é tão difícil para nós ainda? E nós estamos aqui discutindo esse direito ao brincar e agora o verdadeiro brincar, de acordo com esse conceito. Por que a nossa cultura ainda resiste tanto em valorizar e, de fato, promover essa experiência de brincar? Isso mudou muito rapidamente, porque há alguns anos atrás, poucos anos atrás, nós tínhamos outros valores relacionados ao brincar. É só nós pensarmos nas nossas infâncias. Existem muitos estudos, tem um que me chama a atenção, que o título desse estudo é um artigo, fala o alarmante desaparecimento do brincar. E é uma pesquisadora que estuda o brincar nas escolas, e ela vai mapeando ao longo dos anos o tempo dedicado ao brincar, esse brincar,
que nós falamos, e cada vez esse tempo é mais curto. Porque em diferentes espaços, familiares, escolares, profissionais, clínicos, abrigos e diversas outras instituições, nós adultos até achamos legal o brincar livre, né? A gente chama de brincar livre, que aliás, para mim, não faz sentido nenhum. Se para mim, né, se eu considero que brincar é viver uma experiência sem nenhum objetivo, todo brincar é livre. Então, tudo bem, a gente usa brincar livre talvez para defender esse brincar. Mas por que a gente fala assim, agora é a hora do brincar livre, meia hora, mas essa não é a hora mais importante. A hora mais importante é aquela em que o adulto conduz aquilo que ele chama de brincar, mas vejam, não é mais brincar. Porque no momento em que o adulto impõe um objetivo final para esse brincar, então eu criei uma proposta para desenvolver motricidade fina, para desenvolver lateralidade, para desenvolver socialização, e ele de alguma forma conduz a experiência de brincar da criança para esse fim, ele está, na verdade, matando o brincar. E é muito interessante que a criança nos dá sinais interessantes sobre isso. A criança, muitas vezes, não vive a experiência desse brincar mais dirigido com a mesma intensidade, com a mesma profundidade e interesse que ela viveria se ela estivesse numa experiência mais autônoma. Por que é tão difícil? Eu não vou entrar também profundamente nisso, porque eu quero me encaminhar para poder falar um pouco da atuação. Mas a gente sabe que numa cultura em que se valorizam as competências humanas como mercadorias, né, em que a gente desenvolver competências para poder competir, né, num mundo em que há uma corrida incessante, né, pelo sucesso, esse brincar, né, essa experiência de viver algo pelo prazer, não é valorizada, não tem lugar. Nós transformamos tudo em competência, em mercadoria, né? Inclusive os aspectos emocionais. Eu, como psicóloga, fico muito chocada quando eu vejo programa de desenvolvimento de competências socioemocionais. Eu penso, alguma coisa deu errado. A gente está tendo que desenvolver um treinamento de competências socioemocionais, aspectos que a gente aprende a viver na relação com os outros, nas relações humanas, nas relações, sobretudo, de cuidado humano. E aí a gente faz um treino, porque imagina, será eu, Gabriela, que eu tenho menos competências socioemocionais que o meu vizinho? Será que o meu filho tem competências socioemocionais? Eu vou ter que inscrever ele num treino, né? E aí eu fico pensando nas famílias também que não têm acesso a recursos para comprar esses treinamentos, né? Ou comprar essas experiências, comprar essas escolas, comprar como ficam, né? Porque é como se o sujeito já estivesse num eterno déficit, né? E a gente está sempre correndo atrás. Como ter lugar para o brincar nesse mundo? E aí, gente, eu chamo a atenção para o fato de que nós, profissionais, por mais que a gente saiba o que é brincar, estejamos aqui hoje discutindo e debatendo, muitas vezes nós também não conseguimos resistir a essa cultura. Nós também, muitas vezes, só nos sentimos competentes se a gente transforma o brincar nesse brincar instrumental. E eu lembro nos meus contatos com visitadores, supervisores do PIN, o quanto a gente debatia isso, né? Porque para vocês também, né, quando vocês vão até a residência da família, e há uma expectativa de que vocês levem uma proposta. E não é por mal, e não é por má intenção, mas muitas vezes, ao se construir essa proposta, se artificializa a experiência de brincar e a gente acaba tirando justamente a potência do brincar, que é essa possibilidade da criança estar inteira e vivendo essa experiência a partir do seu desejo e do seu sonho. Então, o meu convite para vocês é que nós sejamos resistência. Infelizmente, quem trabalha com primeira infância e quem acredita verdadeiramente no brincar, a postura é de resistência e de luta. E aí eu vou falar agora, então, mais me aproximando para o final, sobre 2 caminhos que eu penso que nós temos que batalhar. Um caminho é de uma atuação que eu chamo nos microcontextos, nos microsistemas, né?
uma atuação mais direta nos vários pequenos contextos em que a criança está inserida. Na família, na escola, nos abrigos para as crianças que lá vivem, nas UBSs, né, nos postos, nos hospitais, onde a criança transita, nas praças públicas, onde a criança vive. Onde a criança vive, há um ponto de intervenção importante em relação ao brincar, porque ela leva o brincar com ela, né? O brincar é ela, a criança é o brincar. Então, eu penso que nós temos dois focos aí de atuação nesses contextos. O primeiro eu tenho chamado de enriquecimento das experiências de brincar. E o segundo é colocar aos olhos dos adultos esse interesse e encantamento pelo brincar. O primeiro ponto eu tenho trabalhado muito fortemente, né, em especial nas escolas de educação infantil, porque lá também é um desafio muito grande, né. Lá também, muitas vezes, o valor da meia hora de atividade mais dirigida, essa meia hora tem muito mais valor do que qualquer outra experiência de brincar na inteireza. Enriquecimento do brincar, né? Como nós adultos podemos contribuir? E aí eu vou chamar a atenção de novo da abordagem picleriana, e eu gostaria de convidar vocês, os interessados, a conhecer este livro aqui, As Origens do Brincar Livre. Ele é um livro que é recente aqui no país, a linguagem é muito simples e muito ferramental, ele não é um livro teórico em profundidade, mas ele vai nos dando imagens, recursos para a gente ir acompanhando todo o processo de desenvolvimento do brincar das crianças grandes, das crianças menorzinhas. E o que a abordagem picleriana nos ensina, né? Que se nós realmente queremos enriquecer as experiências de brincar como adultos, nós devíamos nos debruçar a pensar os tempos, os espaços físicos e o papel do adulto enquanto mediador do brincar. Com relação ao tempo, preciso dizer para vocês que eu acho que a primeira batalha, né, é nós darmos mais tempo em relógio mesmo, estou falando tempo de relógio, para que as crianças brinquem. O Matheus e a Roberta, esses meus amigos, talvez vocês devam estar pensando, mas são famílias de classe média, não representam as famílias que a gente trabalha. Por um lado, sim, não representam em vários aspectos, mas por outro, o Matheus e a Roberta, claro, porque também são pessoas que pensam junto essas questões da infância, eles procuram criar um cotidiano para Helena muito simples, né, e com tempo, e, mais do que tudo, com tempo para brincar. E quando eu falo simples, eu já estou falando do espaço. A abordagem picleriana vai nos dizer, e não só ela, mas muitas outras abordagens, que os objetos, o chão e os materiais mais potencializadores do brincar para a criança são aqueles que a gente pode chamar de não estruturados ou de largo alcance, vocês já devem saber. Que objetos são esses, né? São objetos que eles não foram industrializados para se tornarem brinquedos. Em sua maioria, né? Por que esses objetos, né? Porque muitas vezes o processo de industrialização, ele coloca no brinquedo um objetivo final. Lembram do nosso conceito? Eles transformam um brinquedo em algo que a criança precisa manipular para chegar em alguma coisa. Eles emburrecem as crianças, né? Eles dão poucas possibilidades de criação e de que a criança coloque o seu sonho naquele objeto e transforme aquele objeto no seu sonho. Então, esses materiais não estruturados, alguns podem estar pensando, são sucatas. Podem até ser sucatas, mas também não são, gente, aquela sucata que a gente, os adultos, constroem os jogos. Porque aí não adianta, a gente não muda a lógica, né? A gente pega a sucata e industrializa ela e transforma num jogo que já tem um objetivo final. A ressalva também com a sucata eu faço, porque muitas vezes a sucata, a criança cria um pouco a ideia de que ela pode destruir, estragar, e aquilo vai e volta e tem sucata infinita. Uma coisa um pouco de, né, descartável, assim, como se tudo fosse descartável e a criança não precisa cuidar de nada, que tudo vem, né? Amanhã tem mais e mais e mais, e assim o mundo e a natureza vão se destruindo junto com as sucatas.
Esses materiais, eles são importantes que eles tenham consistência, que eles tenham uma certa durabilidade, e aí a gente vai resgatar o valor dos materiais da natureza, né? As madeiras, as pedras, as areias, as terras, os galhos, as folhas, mas também os materiais industrializados que são abertos ou não estruturados, né? Os copos, os baldes, os panos, são infinitas possibilidades. E aí vocês vão, mas nenhum brinquedo pronto. Claro que tem alguns brinquedos prontos que são aqueles que incitam o animismo na criança, né? Essa coisa da criança poder entrar no mundo, né, de imaginação. Então, as bonecas, os bonecos de diferentes cores de pele, né? Os panos que podem virar cabanas, e aí eu chamo a atenção para aquele cantinho ali, né, que elas escolheram, os cantos. Por que a criança gosta de cantos, né? Por que ela prefere brincar em refúgios, né? Porque esses cantos, esses refúgios criam toda uma áurea de proteção e de distanciamento também do mundo adulto. É como se a criança ali entrasse, né, numa esfera simbólica que lhe protege, de certa forma, dessas interferências excessivas externas. A criança é muito inteligente, eu já vi tantas cenas sobre isso. Então, nas escolas eu falo para as profs, nós temos que permitir que o brincar se aprofunde no tempo e na experiência. Que as crianças possam ter a oportunidade de aprofundar, desde as explorações mais iniciais dos bebês, né, de aprofundar o conhecimento sobre esses objetos, e aí a criança, ela tem muitas ferramentas para isso. E depois, na medida em que a criança vai crescendo, aprofundar essa experiência simbólica de se envolver em narrativas. Como vocês podem fazer isso, os visitadores, né? Eu quero falar um pouquinho dessa pandemia, né? E como eu tenho percebido que as escolas também têm feito coisas lindas, gente, lindas. E eu diria que essa experiência que o Matheus e a Roberta me permitem, de receber as fotos, eu acho ela muito potencializadora. Tenho conversado com muitas profs nesse momento e tenho dito, muito mais do que vocês mandarem propostas prontas na expectativa de que os pais possam fazer e devolver e retornar dizendo fizemos, valorizem aquilo que as famílias mandam para vocês pelo WhatsApp, né, ou por outros canais. Valorizem aquelas cenas espontâneas do cotidiano que a família manda e que, por vezes, ela manda sem ter ideia alguma da riqueza daquela cena. Talvez ela mande como uma expectativa de que, me fala alguma coisa se meu filho tá bem, não tá bem, me fala alguma coisa se isso aqui, onde ele tá brincando, tá bem aqui, eu só tenho esses recursos, o que tu acha disso, né? Então, eu tenho estimulado, mais do que nunca nesse momento de 100 dias de pandemia, que a gente deixe um pouco de lado uma comunicação muito formal e estabeleça com as famílias uma comunicação mais pessoal, que permita essas trocas que eu vivi e que eu vivo cotidianamente com essas famílias que eu tenho mais intimidade, né? E quando a gente recebe uma cena dessa, por exemplo, o Matheus e a Roberta, eles já talvez consigam ver, já estão treinados no seu olhar. Mas quando a gente recebe uma cena dessa, tem professores fazendo coisas tão lindas, gente, devolvendo, então, para os pais, esse olhar que eu fiz com vocês agora, de poder entrar e mostrar para o outro adulto a riqueza que tem naquela experiência, o adulto se surpreende, porque as famílias não têm que saber disso, obviamente, elas não têm que saber, elas não estudaram para isso, mas quando a gente coloca aos olhos desses adultos a riqueza que tem nessa experiência, o que a gente está permitindo? Que eles possam repetir essa experiência mais vezes, que ao valorizar aquela experiência, os adultos interrompam menos, cortem menos, ou até incrementem a experiência trazendo outros objetos. Estou lembrando de uma cena que eu recebi de uma escola, gente, assim, fantástico, eu queria muito poder mostrar para vocês, mas por uma questão de sigilo e cuidado, optei por não mostrar. É um casal de uma família muito humilde, e eles ofereceram potes de margarina para as crianças, para o bebê, e eles montaram uma torre de potes, e a expectativa deles era que o bebê, então, fizesse boliche, né? Provavelmente porque a escola tinha enviado essa proposta.
Só que o bebê ainda, vejam, né? O bebê ainda, o boliche é um jogo, né? O bebê brinca com a pote, com a bola, de outra perspectiva. Mas os pais, eles estavam tão investidos, tão assim desejosos de viver aquela experiência. E aí eu fiz um exercício com as educadoras da gente pensar, se vocês tivessem que devolver uma mensagem, um áudio para esses pais, o que vocês diriam? Foi muito bacana, porque no primeiro momento elas falaram, eles estão conduzindo demais a brincadeira, eu acho que o bebê mesmo quer ir lá e botar a bola dentro do pote e tirar, ou destruir aquela torre. E aí depois a gente foi pensando, né, mas calma lá, né? O que tem de lindo nessa cena é os pais, os dois, o homem e a mulher, tá? Sentados no tapete, uma casa muito simples, fazendo aquele vídeo e eles, assim, muito desejosos de que o bebê brincasse. Tem uma potência grande aí, que a gente também não pode, né? E aí a gente foi construindo uma devolutiva para a família que valorizasse esse interesse, essa dedicação dos pais. E, ao mesmo tempo, nas falas deles no vídeo, dava para ver a angústia que eles sentiam pelo fato do bebê não estar conseguindo brincar de boliche. E aí eu disse para elas, quem sabe a gente diz assim para eles, tô terminando, Lê. Quem sabe a gente diz assim para eles, deu para ver na fala de vocês o quanto vocês estavam angustiados que o bebê conseguisse terminar o boliche, porque talvez para vocês isso mostraria que o bebê está bem e tal. Mas vocês perceberam quando o bebê não cumpriu a regra de vocês e foi lá e destruiu todo o monte de boliches? É isso que nos diz o quanto ele está bem. Né? Porque um bebê dessa idade, ele precisa sim ter muito interesse em montar e desmontar, e ele vai repetir isso quantas vezes for necessário até que ele elabore e aprenda mesmo com aquela experiência. Então, por fim, eu queria dizer que o outro ponto de atuação, além desses micro contextos bem próximos da criança, é um convite para que todos nós possamos lutar por uma cultura de maior valorização do brincar. Eu tenho feito falas com vereadores, com toda a comunidade, com todo mundo, não precisa ter filho. Todos nós, se nós tivéssemos realmente uma cultura de valorização do brincar e passássemos por uma praça pública abandonada, desinvestida, nós talvez fôssemos mais sensíveis a isso e lutássemos mais. Então, eu acho que a gente também precisa fazer esse movimento de criar, retomar, né? Porque a gente já teve uma cultura de mais valorização do brincar. Mas eu acho que é retomar essa cultura. Então, fica o convite. E é isso. Vamos conversar. Ai, Gabi, adoramos a tua fala. Todo mundo estava comentando, né? A última atualização que o Marlon me trouxe, a gente tinha 361 pessoas participando. Acho que é legal tu saber que teve muita participação. E quando tu fez aquela pergunta do que é o brincar, surgiu também independência e união, tá? Eu vou te trazer alguns comentários que vieram e tem duas perguntas aqui que eu vou te trazer. Então, a Juliana Fávero, que é a nossa representante do GTE na região de Passo Fundo, a Ju também é psicóloga, ela colocou assim, me reportou a minha infância, brincar é mexer com o imaginário, é construir. A Vanessa Gomes, ela falou de expressar momentos da sua vida. A Vandréa Gonçalves falou que a minha filha de 6 anos disse que é diversão. Ela colocou assim. Fernanda Camargo colocou que a ludicidade faz parte da nossa vida em qualquer momento. Aqui tem uma pergunta que depois eu quero te trazer. A Ana Maria Carrilho, sim, devemos repensar na educação infantil, se fala no brincar direcionado com objetivos, como se o brincar livre não tivesse objetivo algum, né? A Eliana Sandri, a Eliana é a nossa representante do PIN na região de Erechim, né? Ela questiona essa questão de comprar e a construção humana, né? Quando a vivência e a construção do cotidiano e os vínculos são nossos instrumentos mais caros. E aí as duas perguntas que vieram, assim, né, da Vanessa Gomes. Primeiro eu vou trazer da Maria Isabel Medronha, porque ela traz um pouco da tua fala final ali, quando tu diz que a gente circula nas cidades e a gente não encontra, às vezes, espaços de brincar, né? E a Maria Isabel é do PIN de Cristal, aqui da região sul. Ela fala, precisamos pensar em espaços nas cidades para o brincar. Os planos contemplam esses espaços? A gente estimula os municípios a pensar em planos municipais da primeira infância, que fale da implantação do PIN, mas que fale de outras coisas também, que também são importantes, né? Quando tu pensa o macro da primeira infância, né?
E a Vanessa Gomes, eu não sei de que município a Vanessa é, ela colocou, em casos de criança com necessidades especiais, porque sempre ouço falar em crianças típicas, né, brincar relacionado com crianças típicas, mas e quando a gente fala de crianças atípicas, como é que nós devemos nos posicionar? Foi a pergunta dela. Uhum. Beleza, essas duas, Leite? Isso. Certo. Eu vou comentar um pouco brevemente essa questão da pergunta em relação aos espaços públicos, porque eu considero que o PIN tem muita potência também para trabalhar nesse sentido e se afina muito a ideia, claro, a política do PIN me parece que o grande fim é poder potencializar as famílias, né, para que elas, enfim, possam, né, criar contextos, né, saudáveis para o desenvolvimento das crianças. Mas essas famílias, né, Leite, elas não estão isoladas. E isso me chama muita atenção, porque eu fiz algumas viagens por outros países e eu mapeei muito essa questão dos espaços públicos para o brincar, e me chamava muita atenção a quantidade de adultos com crianças nesses espaços, e eu sempre pensava nesse sentido, né, uma família, ela não pode ser convidada a potencializar o desenvolvimento da criança se ela também não tem recursos no seu entorno que permitam que ela circule nesses espaços potentes para brincar. Claro que agora, né, a gente está no meio da pandemia, então a casa e os pátios se tornaram os principais espaços. Mas numa situação, né, sem pandemia, eu penso muito nisso, assim, eu sempre penso que a nossa atuação, quem trabalha com primeira infância, precisa trabalhar no micro, mas também no macro, porque o macro também dá condições para que essa família, então, possa encontrar recursos para circular com a criança. E aí me chama muita atenção que esses parques públicos muito bem construídos para a infância, eles são parques que também acolhem os adultos. São parques que, de alguma forma, eles possuem elementos para as crianças, mas também elementos para os adultos. Não no sentido só dos adultos poderem brincar também, mas, por exemplo, os adultos poderem encontrar lugares que eles sentam, que eles se encontram, enquanto as crianças brincam e eles ficam monitorando. Então, todos esses cuidados, essas delicadezas em relação aos espaços públicos são um ponto muito forte, e que eu diria assim, por exemplo, se eu tenho uma equipe que trabalha numa região, né, além de eu trabalhar diretamente com as famílias, também de circular por essa comunidade no sentido de encontrar pontos viáveis e chamar atenção, né, dentro desses planos de ação. Outra coisa importantíssima nesse sentido, os nossos parques públicos, em geral, são de muito risco, porque as pracinhas são excessivamente altas, não são pracinhas para crianças, por exemplo, de 0 a 3, 4 e 5 também não. Então, assim, a nossa construção arquitetônica dos parques, ela é cara e pouco efetiva para as crianças da primeira infância. Então, são detalhes, assim, que eu penso que o PIN também tem muito potencial para atuar. Acho que é isso que eu queria dizer, nesse ponto. Algum comentário? Não. Tá. E eu diria, assim, que se a gente quer dar suporte, apoio para as famílias, valorizar esses espaços é uma forma também, valorizar e construir espaços de mais qualidade, né? Para que os adultos se encontrem também, porque no brincar, alguém falou em união, né? Os adultos se encontram quando eles precisam levar as crianças para se encontrar. E nesses encontros entre os adultos, nesses momentos, muitas coisas surgem, né? É muito bonito de ver as trocas, né? Esse senso de comunidade que também se perde, né? Porque enquanto cada um está dentro das suas casas. Então, eu acho que o brincar, ele promove encontros muito lindos entre as crianças, mas também entre os adultos. Sobre a pergunta eu vou usar o termo crianças com deficiência, porque é o termo da nossa legislação, tá? Para mim é muito rica, muito especial essa pergunta, porque nos últimos anos eu tenho me dedicado a pensar os processos inclusivos na primeira infância. O que nós temos discutido? Nós temos discutido que com essas crianças nós precisamos lutar ainda mais pelo seu direito de brincar. E direito de brincar mesmo, Leite. Porque o que acontece com essas crianças? Como a marca da incapacidade é muito forte, o que nós adultos fizemos com elas? Submetemos essas crianças ainda mais ao brincar instrumental, ao brincar com objetivo. Essa criança é submetida a
inúmeras situações de estimulação. Eu ponho entre aspas, porque é muito duvidoso quanto é estimulação algo em que a criança fica passiva e sendo manipulada por alguém. Temos muitas pessoas discutindo isso nesse momento. E eu sou uma batalhadora para que as crianças com deficiência também possam brincar a partir do seu desejo, do seu sonho e da sua ação motora autônoma. Para isso, a gente precisa também, por exemplo, se é uma criança que tem uma deficiência física grave, onde ela vai brincar com mais autonomia? Na cadeira de rodas ou num chão com firmeza, segurança e que ela tenha liberdade de movimentos? As crianças que têm alguma deficiência visual, alguma deficiência auditiva, né? Que tipo de recursos a gente pode dar para essas crianças que elas possam também viver a experiência de brincar a partir do seu desejo, da sua escolha e construindo a sua narrativa? Uhum. Há possibilidades, há diversas possibilidades. E, em geral, não são muito diferentes, não, Leti. Nós estamos estudando agora quais seriam os brinquedos mais potentes para essas crianças. E o que vocês acham? Em geral, também são os brinquedos de largo alcance, não estruturados. Porque muitas vezes eles são mais leves, né? Muitas vezes eles são mais acessíveis porque permitem essa manipulação. Não é um brinquedo em que a criança tem que apertar um botão para sair uma luz. Não, não é esse tipo de brinquedo. Né? Então, assim, com as crianças com deficiência, a nossa luta é ainda maior. E eu diria que a luta é para que essas crianças possam ser inseridas em atividades autônomas, motoras com mais liberdade e também, obviamente, inseridas em grupos sociais de brincar, né? Essa é uma grande batalha. E aí eu volto para os espaços públicos, né? Também, para as escolas, para os espaços públicos. Onde essas crianças estão brincando? Dentro das clínicas fechadas? Né? Elas precisam ter o direito de brincar nas praças, elas precisam ter o direito de estar nesses lugares. E isso passa pelos equipamentos adaptados? Até passa, mas passa muito mais, Leti, pelo nosso trabalho de trabalhar com a comunidade, com as famílias, para que elas acolham essas crianças nesses espaços. Então, acho que é um lindo trabalho, né, que tem que ser feito e que nós temos estudado mais agora, né, foi deixado de lado, ninguém estudava muito sobre isso mesmo. Agora que a gente está começando, né, ali na PUC a gente está construindo um laboratório de intervenção precoce todo nessa lógica, né, para que as crianças possam começar ali nesse espaço a brincar livremente e ter direitos ao brincar, e aos poucos a gente possa ir levando isso para outros espaços. Então, acho que é um pouco isso, assim, que eu tenho para contribuir nesse sentido. A gente continua com algumas contribuições ali, a Deise, que acho que é de Humaitá, falou que eles estão com um projeto da Cidade Ideal, que estão fazendo um levantamento na população, um projeto para poder também ouvir a população de qual seria a cidade ideal, pensando na primeira infância nos municípios. A Deise de Humaitá mesmo, ela é monitora do município de Humaitá, aqui perto de Ijuí, é um município que eu atendo. Nós estamos com um projeto em rede que vai trabalhar essa questão, Cidade Amiga da Criança, onde ouviremos a criança de como seria essa cidade ideal. Acho que é legal isso, poder ouvir a criança também, né? O que ela quer para a vida dela, né? Para o dia a dia dela. E o mais interessante, só comentando isso, é que quando a gente constrói cidades ideais para as crianças ou para os sujeitos com deficiência, a gente constrói cidades ideais para o ser humano, para todo mundo, porque a gente chama de design universal, né? Fica tão bem feito que os adultos se beneficiam daquilo de uma forma incrível, né? Então, a ideia é essa, o design universal, que ele parte de necessidades de alguns grupos, mas ele atende às necessidades de todos, assim, então isso é muito bacana. Que é o que eu falei, eu crio praças mais qualificadas para as crianças, mas os adultos acabam se beneficiando muito desses encontros nesses espaços. Né? Sim. A gente tem a contribuição do pessoal aqui, a Luísa Menezes, que é a nossa colega do GTE, fala da autonomia, é a palavra de ouro, né? A Sheila Mendes fala de tudo pode estimular a partir do brincar livre. Ali tem a pergunta da fala da Lu. Júlia dos Santos, né? Live é maravilhosa, é de extrema importância. Como visitadora, digo que enriquece nossa experiência e perspectiva de atuação. A Ana Maria Carrilho, né? Que olhar sensível da Gabriela. Os governantes precisam repensar. Acho que a Gabriela vai ter que fazer uma live para os prefeitos, os futuros prefeitos. Sabe que eu tive essa experiência de fazer um trabalho com alguns vereadores de município. Foi tão bacana, gente. Assim, ó,
Porque eu acho que quando eu queria comentar um pouco sobre a ideia de adulto brincante, né? Se fala bastante nisso, as pessoas também confundem um pouco. Para mim, o adulto brincante é aquele que é capaz de recuperar dentro de si, porque tem dentro de si, essa experiência que um dia viveu na brincadeira e reconhecer o valor que o brincar, vamos chamar de livre, vocês já entenderam que eu não gosto muito disso, que o brincar tem para o sujeito que brinca, né? E muito passa por isso, assim, por um adulto que reconhece, muito mais do que, porque as pessoas acham que o adulto brincante é aquele que faz vídeo entretendo as crianças, e eu fico muito triste, porque por vezes eu vejo os adultos chateados e até frustrados na pandemia agora, porque fazem aquele vídeo maravilhoso, né, cheio de firula, perdem tempo, mas não é isso, né, gente? Né? O brincar da criança, ele não se constitui por algo que vem de fora, mas algo que vem de dentro. E o nosso papel como adulto é criar esse contexto, né? Obviamente, a forma como a gente organiza esse espaço, o tempo que a gente dá para a criança e o jeito que a gente faz a mediação também é muito valoroso. Uma ressalva. Não significa que a gente não deve brincar com a criança, não é isso, gente. Mas que nas interações com a criança, a gente tem que cuidar para que ela seja a protagonista e não nós. E aí, acho que o Matheus ali... A gente não impõe a nossa vontade, assim, né? Do jeito que tem que ser, né? Exatamente. E a gente espera um pouco mais. A gente espera as respostas da criança, porque a criança de 0 a 6, ela tem um tempo também de resposta diferente do nosso, e que eu valorizo muito o tempo da criança. A criança, ela se permite mais esperar um pouquinho antes dela decidir o que é que ela vai fazer. E aí, vocês lembram, ela explora, ela mexe, parece que assim, não está fazendo nada com aquele monte de coisa que a gente deu para ela. Aí a gente dá mais um tempo, quando vê, depois dessa exploração mais inicial, ela começa a fazer a construção. Mas muitas vezes a gente nem dá esse tempo. Daí a gente já vai lá e já diz, vamos começar a fazer, já empilhamos, né? Então eu acho que a gente tem que ter muita sensibilidade. E com as famílias, muitas vezes a gente pode... Vocês fazem isso muito bem, os visitadores, né? Vocês fazem a interação com a criança no sentido também de inspirar aquele adulto, né? Que ele possa, de alguma forma, ser contaminado com aquele jeito que vocês têm de interagir com a criança. Isso é muito bacana, né? E vocês vão fazendo o convite para que esse adulto vá entrando nisso e vá também podendo se encantar. E o Matheus ali, eles devem estar assistindo, eu convidei eles, mas é muito bonito ver o quanto, por isso que eu perguntei para ele, como tu tá te sentindo? Porque eu sabia que ele tinha feito um esforço muito grande para aceitar esse não da Helena, né? Acho que foi uma das primeiras vezes que a Helena deixou muito claro para ele que ela tinha o espaço pessoal dela, né? E eu acho que esses detalhes, quando a gente se permite acompanhar e apoiar as famílias nesse sentido, é muito bacana, né? De poder reforçar, que bom que tu deu esse tempo, né? Isso é muito importante para a criança, que ela possa ver que você confia nela. Quando tu traz ali o brincar do adulto, né, eu me lembrei de, em alguns momentos, nessas mudanças de governo que a gente já teve nesses 17 anos do PIN, a gente se propôs a fazer essa proposta para os prefeitos, né, secretários e prefeitos dos municípios que a gente atua, né. E eu me lembro que no momento eu estava atendendo a região norte do estado, ali em Palmeira das Missões, e eu fiz uma atividade, uma oficina, onde eu convidava os gestores a brincar, a lembrar dessas brincadeiras da infância, né? E aí, quando a gente pensa isso, mas capaz que o prefeito do município tal, né, uma pessoa tão assim, né, parece uma figura quadradinha, vai fazer uma brincadeira, né? E Gabi, assim, foi maravilhoso, porque a gente ouviu brincadeira de roda, brincadeira de sapato, as pessoas viveram isso, assim, quando a gente trouxe essa proposta. E o mais legal de ver também foi depois os relatos, né? A gente pedia depois o que tu sentiu relembrando das brincadeiras da tua infância. Foi muito bom, assim, poder reviver isso no passado, né? E como é gostoso isso, como foi bom e como é bom reviver também, né? O adulto para adulto é muito bom isso também, né? A gente reviver essas vivências do passado também, né? Isso. E aí, Leti, eu acho que assim, a gente sempre tem que equilibrar essas duas perspectivas, né? De poder reconhecer o valor do brincar por ele mesmo, e aí resgatar o que nós vivemos é muito bacana, mas também, porque eu sei que o PIN se propõe a acompanhar os processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Então, acreditar também nessa outra perspectiva, que é sim na potência que o brincar tem para a aprendizagem e o desenvolvimento, né? E aí a gente ser capaz de ir
a partir das experiências de brincar da criança, acompanhando esse processo de desenvolvimento. Então, quando eu disse para vocês ali, por exemplo, vamos pegar a cena da Helena usando a palavra passa, que ela usava até então para as moscas, e usando essa palavra, ou seja, esse signo, tá? Ela tá começando a falar. Ela passa, então, ela usa uma palavra que até então era usada em um contexto, agora num outro contexto. Então, ela está fazendo um processo de generalização de uso de uma palavra. Veja o desenvolvimento linguístico evoluindo. E claro que o brincar foi potencializador. Por quê? Porque ela estava tão motivada por viver a brincadeira com as suas novas amigas, que isso impulsiona também o desenvolvimento linguístico. Então, vejam, construir relatórios, vocês fazem isso, né? Vocês vão mapeando esse desenvolvimento. Eu tenho estimulado muito que os adultos façam isso agora, né? Então, com mais tempo em casa, comecem a narrar, façam essa história como eu fiz uma história, né? E aí pincelando esses processos de desenvolvimento da criança, né? Então, é muito rico a possibilidade. Não quer dizer, assim, que quando a gente trabalha com brincar, a gente fica todo mundo só brincando. Não, tem que ter um adulto ali acompanhando, planejando as experiências de brincar, sem cortar o potencial do brincar na perspectiva da criança, claro. Mas tem um trabalho muito ali, duro, de ir acompanhando e planejando os próximos caminhos dessa criança. Então, não é abandonar esse papel do adulto com esse olhar, que eu diria um olhar, então, reflexivo em relação às possibilidades, os benefícios que esse brincar vai trazendo, tá? Não podemos perder de vista isso. Isso é super importante. Talvez, eu acho que com essa tua fala, não sei se tu já responde o que a Jennifer traz, que como conciliar o brincar livre com a proposta do PIN. Porque o visitador, ele traz um planejamento, né? Ele traz uma proposta de atividade que ele vai propor para a família quando ele ingressa na visita domiciliar, né? Perfeito essa pergunta. Eu acho que essa pergunta é o ponto nodal, né, Lê? Assim, se tem um ponto que talvez vocês, todas as equipes, podem avançar nos estudos, é esse, né? Planejar não significa, nós não podemos dicotomizar, ou é brincar livre, ou é atividade planejada. Nós temos que fazer isso aqui com essas duas coisas. Nós precisamos planejar o brincar, sim. Como? Não é construindo atividades prontas, né? Necessariamente. Por vezes, as crianças maiores, né? Já começam a se interessar por aquilo que a gente chama de jogos, né? Pode ser, né? Mas nós temos que ser capazes de planejar experiências em que tenha espaço para a autonomia da criança. Veja, isso é um desafio. Como planejar experiências de brincar que o adulto planeja, mas que quem vai ser o protagonista é a criança. Como fazer isso, né? Nós já temos muitos caminhos, assim. Brincar heurístico, muitas pessoas falam. Fico um pouquinho preocupada, porque às vezes é mais um jeito de artificializar, por vezes, o brincar, né? Mas muitas vezes é isso, né? É a gente levar os instrumentos, as ferramentas, os objetos que a gente gostaria que estimulassem determinadas áreas da experiência da criança, mas esperar a resposta da criança e sermos capazes de conduzir aquela experiência a partir daquilo que a criança nos propõe a fazer também. Né? Então, eu penso que o caminho é por aí. Por exemplo, nas escolas se chama de atividade dirigida. É um pouco parecido, né? Mesmo uma atividade dirigida, sei lá, a professora ou o visitador planejou naquele dia, percebeu que seria muito importante para aquela criança que ela tivesse contato com mais coisas sujas. Que é uma criança que parece que, né, tem dificuldade de lidar com essa experiência mais líquida da vida. Então, ele leva tintas caseiras, ou faz com a família, né? Extrai lá uma tinta de beterraba e tal. Veja, extraiu com a família, fez isso com a família. Ele vai levar isso. A grande questão é como ele vai apresentar. Ele vai apresentar assim, vamos pintar agora um coração de tinta né? Ou ele vai criar lá a tinta, vai disponibilizar, vai criar um espaço, vamos escolher o lado de fora, colocar um papel pardo no chão, levar diferentes ferramentas, o pincel, ou uma esponja, ele vai oferecer para a criança, fazer combinações e permitir que a criança comece sua exploração e vá acompanhando isso, né? Vejam que o jeito é muito mais o como fazer, muitas vezes, do que fazer. Eu acho que esse é um grande desafio.
É a gente levar a proposta que nós adultos planejamos, mas dar esse espaço para que a criança possa brincar de verdade. Porque senão, gente, a gente corta a potência do brincar. A gente perde muito dessa potência. Então, acho que é por aí que eu penso. Vou só fazer um comentário da Jaque. A Jaqueline Ferrão é a nossa representante do PIN na 10ª Coordenadoria, Alegrete. É uma apaixonada pelo PIN. Ela coloca que o uso de telas nos primeiros anos traz consequências ainda pouco conhecidas. Recurso muito utilizado pelos adultos como babá. Ela tem o pequeno também na casa dela. Ali, ela, inclusive, a foto que ela tá é com o pequeno dela, né? Perfeito. Então, acho que também é uma coisa que muito das famílias que a gente acompanha estão fazendo uso, sim. Sim, já que eu acho bem importante. Por isso que eu digo que é uma luta, né, gente? Trabalhar com brincar é lutar. E as telas são mais um inimigo nosso. Entre vários outros que eu já falei. Tem, inclusive, uma orientação da Sociedade de Pediatria, né, para tempos de uso pelas crianças, né, de não uso para algumas faixas etárias e de uso muito restrito para outras, né. Tem, inclusive... Eu vou dizer para vocês as minhas impressões, assim, um pouco sobre isso, né. Eu circulo entre famílias de várias classes sociais, né. Que triste ter que falar isso, né, mas infelizmente é isso que é o nosso país. E eu tenho percebido, gente, que nas famílias, até falava com a Leite um pouco antes, assim, as crianças de classe média, média alta, eu percebo que elas estão tendo até menos experiências de brincar nesse momento, assim. E por isso, muitas vezes, estão fazendo mais sintomas emocionais, né? Vocês até tiveram já uma live com a Bianca, eu acho que... Sim. Gagueira, sintomas em geral de ansiedade, né? Esses dias alguém me escreveu dizendo que a criança estava roendo a unha até sair sangue. E nas escolas públicas que eu trabalho, tenho acompanhado, pela simplicidade, às vezes, do contexto, eu tenho percebido, talvez a minha amostra é enviesada, porque eu trabalho com escolas fantásticas, e as profs têm dialogado tanto com as famílias, e eles têm conseguido viver coisas tão ricas, desde, assim, de inserir a criança no cotidiano, de ir lá tirar o leite da vaca, por exemplo, ou até as brincadeiras com esses materiais que os pais nunca imaginavam, porque, assim, para os pais é uma novidade, tipo, eu nunca imaginei que dentro da escola as professoras ofereciam potes de diferentes tamanhos para a criança. E como as profs estão estimulando que isso aconteça, os pais também estão vendo mais potência nessas coisas simples que eles têm. Então, é por isso que eu acho, assim, que nós precisamos colocar aos olhos dos adultos outras ferramentas para que eles possam também, lá com as suas crianças, batalharem contra as telas. Porque os pais nos dizem, a criança não quer brincar de outra coisa, Gabriela. Ela quer a tela. Sim, gente, as crianças, apesar de toda a potência que elas têm, elas rapidamente entram nessa lógica da tela, né? Então, a gente tem que... É uma luta com a criança. Por isso que, assim, o Matheus e a Roberta, eu acho muito bacana, o que eles têm feito? Botam capa de chuva na Helena, botam bota de chuva na Helena e vamos brincar na chuva. Vai pra rua, Helena! Porque tem que ter... Para concorrer com a tela, a gente tem que levar a criança para viver coisas desse tipo. Só que os adultos não podem ter medo, eles têm que ter coragem. Sim. Eles têm que ter coragem, eles têm que valorizar isso e batalhar para isso. E nos cabe ir junto com essas famílias nessa defesa, né? E ajudar mesmo, porque as crianças, se deixar pelas crianças também, elas vão optar pela tela. Então, temos que ter cuidado. A gente tem uma pergunta do Renato Victola, é um conhecido meu, eu convidei para participar e ele está fazendo uma pergunta. Meus pais me deram muita liberdade para brincar livremente, mas o contexto era bem diferente de hoje, pois morava numa casa com um quintal enorme. Como ficam as crianças morando em pequenos apartamentos, né? Sim, gente. É mais um inimigo. Vamos lá, temos muitos inimigos, tá? Acho assim, bom, o apartamento, a casa, pode ser um laboratório, como o Francesco Tonucci tem falado para nós em vários momentos que ele fala. A casa é um laboratório para criança, né? Eu tive a oportunidade também de fazer um curso com o Gandhi Piorski, agora que é um outro grande defensor do brincar, estudioso, então leiam as coisas do Gandhi Piorski, o livro dele não está aqui comigo agora, Brinquedos no Chão. E nós estudamos com o Gandhi só a simbologia da casa e a potencialidade da casa para a primeira infância. E é muito curioso que, coincidentemente, ontem a minha irmã me mandou umas mensagens, assim, minha irmã é pediatra, mais nova que eu. Do nada, ela veio assim, ai, que saudade da nossa casa que eu tô.
Se é porque agora a casa vai ser vendida, a casa de Cruz Alta. Aliás, tem alguém de Cruz Alta aí, eu sou cruzaltense. A Rosângela, que é a nossa colega de Cruz Alta, sempre tá. Eu não vi comentário dela, mas ela sempre participa. O pessoal de A Cruz casa Alta vai ser participa. vendida. Daí ela disse, ai, que saudade daquela casa. Às vezes eu fico lembrando dos lugares, dos cheiros que a gente vivia, como era boa aquela casa, né? Aí eu disse para ela, sim, aquela casa nos oferecia, por um lado, acolhimento, daí ela lembrou da lareira, e por outro, alargamento, né? Porque ela tinha um pátio muito grande, por isso que eu lembrei agora. A casa, por si só, sem o pátio, ela já oferece riquezas para a criança, tá? Então, é isso que a gente tem tentado potencializar para quem não tem pátio agora, né? Então, só que aí tem que abrir um pouco os armários da cozinha. A Rosângela está aqui, ela disse. Rosângela Furian Campos é a nossa colega, que é da regional de Cruz Alta. Que legal. A casa, ela oferece encantos, né? Mas aí a gente tem que abrir um pouco os armários da cozinha, a gente tem que tirar os baús lá de cima, a gente tem que olhar as fotos junto com a criança, a gente tem que se permitir, né, gente? Senão, a gente... O que a gente fez com as casas? A gente deixou as casas muito frias. As casas não contam mais histórias, porque cada objetinho ali da casa é uma história, né? Então, ela tem a sua potencialidade, mas eu concordo, né, que uma das batalhas é isso. Por isso que eu volto a dizer, se nós não temos mais pátios nas casas, nós precisamos batalhar pelos espaços públicos de qualidade. O que é um espaço público de qualidade? Primeiro, ele tem que ter natureza. Tem que ter natureza. Tem uma escola que eu estou lembrando, com um pátio enorme dela, a diretora me chamou para ver o que eu ajudava no pátio. E daí ela disse assim, Gabriela, mas eu tô com medo de mexer, porque era assim, era um pátio com grama e árvore. Tô com medo de mexer aqui, colocar muita coisa, porque eu percebo que as crianças, o lugar que elas mais amam da escola é esse pátio aqui que não tem nada. Falei assim, então, áreas verdes sem nada são riquíssimas, tá? Primeira coisa. E depois, se a gente for botar algum elemento, que seja um elemento que ofereça desafio, mas sem, né, a gente chama de brincar arriscado, né, mas com segurança, com proteção, para que a criança tenha liberdade. Não adianta a gente ter aquelas pracinhas altas que quem tem que botar o adulto lá em cima é a criança, e o adulto fica ali desesperado, e aí o brincar não acontece, né? Então, eu penso que nós precisamos alargar os espaços para brincar, então, e aí tem a segurança também, né, Leti? Segurança pública. Então, assim, muitas famílias não saem na rua por medo. É verdade. A gente está se encaminhando para o final, Gabi. Eu vou te pedir se tu quer se despedir do pessoal, né? E se tu quer deixar alguma mensagem. Tu tinha falado no seminário que vocês vão fazer, quem quiser trazer essa fala. Tá. Só queria agradecer, eu amei, achei que foi muito rico, muito leve, muito bom dialogar com vocês. Eu gosto de falar que eu gosto de olhar para o brincar com seriedade, né? Eu não sou aquela pessoa que... Eu não acho que sou muito romântica, assim, nesse sentido. Mas eu acho que olhar com seriedade para o brincar significa, de fato, reconhecer que ele talvez seja uma das necessidades humanas mais básicas. Mais básicas. Na verdade, ele e o vínculo, que são os dois pontos de intervenção do PIN, né? O PIN trabalha pela qualificação dos vínculos e pela qualificação do brincar. Porque são as duas coisas que eu diria mais humanas. Apesar de que não é só o ser humano que tem vínculo e que brinca, né? Outros mamíferos também fazem isso. Mas por quê? Porque a nossa história na Terra, a gente sobreviveu talvez porque um dia fomos capazes de criar relações de vínculo e de brincar. Muito da nossa sobrevivência enquanto espécie humana passa por essa possibilidade. Poderia falar horas para você sobre isso. Tem muitos estudos da abordagem evolucionista que mostram que talvez a gente não estaria aqui hoje se a gente não tivesse sido capaz de estabelecer relações de vínculo e de brincar com a vida. Porque ao brincar com a vida, a gente sonha. E ao sonhar, a gente cria tudo nesse mundo, né? Os grandes descobertas vieram de sonhos. E se a gente só sonha brincando. Então, o meu convite para vocês é que vocês sonhem, brinquem, e que trabalhem muito pelo brincar, porque vocês vão estar contribuindo, basicamente, para a manutenção da vida humana. Então, essa é minha mensagem final. E aí, eu queria que o Mário colocasse na tela. Tem os meus contatos ali, os arrobas, tá? Do Instagram.
Mas em especial o site da zeloconsultoria.com.br, se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver que tem uma aba Seminário 2020, tá? É um seminário muito especial que a gente está fazendo. Ele tem foco na educação infantil, mas certamente vocês todos vão se beneficiar muito dele porque Gandhi Piorski fará a abertura, Silvia Nabinger, presidente da Associação Pickler Brasil, fará a conferência de encerramento. Ah, sim. E nós teremos 50 relatos de práticas de educadores de todo o país, contando, nos inspirando sobre os seus trabalhos. E boa parte delas tem a ver com brincar. E, gente, nós estamos fazendo a gravação agora. As conferências vão ser ao vivo e as gravações e as apresentações dos educadores estão sendo gravadas. Vocês não têm ideia do encantamento. Eu estou, assim, apaixonada por cada educadora, eu tenho vontade de levar para casa e vamos botar no mundo a tua fala. Então, aproveitem, né, um seminário que tem valores diferenciados para estudantes, profissionais e professores. Então, vocês vão poder conhecer toda a programação lá no nosso site. Agradeço muito. Gabi, muito obrigado. Te agradeço muito a tua participação. Foi uma palestrante maravilhosa desde o início que a gente convidou, né? Agradeço de coração mesmo. Agradeço muito a Alessandra também de estar conosco no dia de hoje, né? Fazendo esse mega trabalho de 1h30, fazendo tradução de Libras. Perfeito. Algumas pessoas me perguntaram do copo que eu estou usando. Eu quis usar de propósito para o pessoal ver um produto, né, de um município que traz da primeira infância, né? Eu ganhei do município de Santa Bárbara do Sul, que é da região de Cruz Alta. É um município próximo à Cruz Alta que fez vários materiais e me deu de presente o copo. Então eu procuro usar também para mostrar para as pessoas, né, o primeira infância e os pezinhos que são o nosso logo, né? Então, muito obrigado, meninas, pela manhã de hoje. Foi muito legal, passa muito depressa. A gente, quando vê, já está terminando, né? E queria relembrar o pessoal, então, do PIN Informa, né? Tem o número, não sei se o Marlo quer colocar o número do PIN Informa, né? O número 5198-405-3439. Coloquem no seu celular, mandem uma mensagem: oi, sou fulana de tal, do município tal, sou visitadora, sou GTM, sou monitora, supervisora do PIN. E aí vocês vão começar a receber também informações por essa via. E também nos acompanhem nas nossas redes sociais, né? Como o Mário colocou ali no início, está recolocando agora, né? O Instagram, o YouTube, o Twitter e o Facebook, que é a plataforma hoje que a gente está usando. Lembrando também que o PIN Debate sempre fica registrado, fica gravado. Então, se vocês quiserem dar essa sugestão para alguma outra pessoa assistir, tá no site do PIN, tá no Facebook do PIN. Então, pode ser revisto esse material, né? E ao final agora do nosso PIN Debate, vocês vão receber um pedido de avaliação. Então, quem se sentir tentado e gostar de fazer avaliações, né? Faz a avaliação para a gente, né? A gente está olhando as avaliações do último também, vendo que sugestões que vêm, as coisas que as pessoas pontuaram que talvez não gostaram, e a gente vai tentar rever. O nosso grupo tem tentado sempre fazer isso, né? Todo esse cuidado com essa ferramenta que a gente está utilizando, que é o PIN Debate. E também, agora, olhando as avaliações, ver o que vocês estão pensando e o que a gente pode melhorar mais ainda, né? A ideia é sempre trazer o melhor para as equipes do PIN do Rio Grande do Sul. E de outros estados também, que a gente sabe que tem aqui também, né? É sempre trazer um produto de qualidade, tá bom? Meninas, então, muito obrigada pela manhã. E a gente vai se encontrar em outras vezes, sim. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Obrigada, tá, Alessandra, também, pela perfeita interpretação. Tá bom, obrigado. Bom dia. Bom dia.